Mano, tecnicamente, eu explico que bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Eu acho que eu já falei isso muitas vezes. Resumir, velho, parece absurdo, mas qualquer pessoa íntima com a perspectiva hebraica, primitiva, filosofia hebraica primitiva, perspectiva judaica e tal, em que Jesus atende e está falando sobre, entende isso. Eu tecnicamente comparo que bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados ao ditado que já existe intrínseco de forma ideológica na população, que naquele modelo judaico isso já significava, e equivale ao ditado que a gente tem hoje, que é os que choram não recebem um seio, né? Ou não mamam, a forma mais pejorativa. Ou a criança que não chora não mama, no sentido de que ela não é consolada, tá ligado? Então a bem-aventurança daqueles que pranteiam ou que chegam aos seus extremos, quer na dor, na obrigação de algo, e não se contentam com aquilo, a ideia de choro é justamente o incontento levado às expressões mais extremas. Se você continua nisso, um incontento elevado nas expressões mais extremas da tentativa, do incontento com a realidade elevado nas expressões mais extremas, quer seja pela dor, quer seja pela indignação, quer seja por um comportamento, chorar também é exigir de uma forma firme, como é o choro de uma criança. Você não recebe colo, você não recebe peito. E é engraçado a palavra consolo. A palavra consolo, ela tem essa ideia de ser aparado, né? Pronto, uma das palavras para o Espírito Santo é consolador. E a gente vê que no grego é parakletos. Parakletos. Nossa, o grave tem que mudar para falar o grego koiné. Que significa justamente ser aparado. Se você ser aparado, no sentido de ser guinchado, né? Algo está te sustentando, você se apoia que nem uma bengala e tal. E o quando Jesus está literalmente falando, bem-aventurados os que choram, porque eles mamarão nos dias de hoje. Isso muda fortemente alguns ideais que algumas denominações cristãs têm. Algumas denominações cristãs eu acho que ele tem, né? É possível, tá? Ficar molestinado de não ter. Isso muda, porque o que Jesus está ensinando aqui não é sobre você a ter aquele choro omisso diante de Deus. Aquele choro passivo diante de Deus. Não é nem choro para Deus, parece ser. No sentido de religioso, né? É, quando eu falo assim, não sei se eu chego para Deus se choro no quarto, Senhor, muda a minha realidade. Não é nem só sobre isso. É uma ideia aplicável. Lembra-se que as virtudes são ideias aplicáveis, praticáveis, né? As virtudes que tem, cara, o contexto pede isso, e no greco início fica tão na cara que fica empurrando nossos dentes para trás que nem um aparelho, de tanto de que quer ser introduzido na nossa boca aquela informação e entrar, tá ligado? Porque a ideia de Jesus é falar de pessoas ativas que impedem com que o mundo se deteriore na absoluta escuridão ou no absoluto de sabor. Então são práticas, né, aplicações práticas de pessoas virtuosas, são virtudes práticas de pessoas que insistem diante da proposta oposta do próprio mundo em sucumbir nas trevas com suas virtudes. Ele até convida, ele até tem um manifesto no meio dessa ditação, que é: vocês que praticam a luz não devem ser omissos. Vocês devem estar num lugar em que seja exemplo para todos. Não pode uma cidade edificada, né, sobre a montanha se esconder, nem tampouco acender uma lamparina e botar debaixo de uma tapoel, debaixo de um alqueire e tal, porque é ineficiente, né? A validação da luz, o quão ela é importante e maravilhosa, está no quão escuro está. Ou seja, as trevas do mundo é o próprio propulsor dos outros procurarem aqueles que iluminam, né? É o que Jesus está dizendo. Então não é olhar para as trevas do mundo e tentar se entregar a elas, mas justamente a gente ser o desafio dessas trevas, a sobrevivência mediante essas trevas, né? Que Cristo nos convida a manifesto, né? E ele está fazendo isso de propósito, porque essas virtudes são o cabeçalho de tudo aquilo que ele procura naqueles que querem se converter e se encontrar no seu caminho, né? E se aqueles que já estão no seu caminho têm que desenvolver essas virtudes. Então ele está fazendo uma chamada como um coronel que está fazendo uma chamada aos seus soldados, né?
Ele tá, olha, eu só quero fulano e beltrano assim, são esses condicionados para estar aqui. Se você já está aqui e não tem essas virtudes, você não vai servir bem. Se você está fora e tem essas virtudes, entre. Essa é a ideia da bem-aventuranças, é uma evocação. Então, quando Jesus fala, meu querido, cara, eu espero que tu veja esse áudio de uma vez. Quando Jesus fala sobre a ideia do chorar, quando Jesus fala sobre a ideia do chorar e que recebe colo, e ele está sendo tecnicamente um ideal popular. A gente tem ditados populares, a gente tem ideias populares. Ah, Pedro, você está querendo limitar o que Cristo ensinou a Provérbios? Pô, não preciso mais falar mais nada, né? O livro que canta a filosofia hebraica se chama o quê? Provérbio. E o que significa provérbio? Você sabe o que é provérbios? Provérbios significa bordões, ditados populares e tal. A ideia de provérbios é isso. Há um provérbio popular em que diz: cavalo dado não se olha os dentes. Então, a filosofia hebraica ela é altamente praticável, e para ela ser altamente praticável e acessível, ela precisa ser popular, ela precisa ser um provérbio, porque na perspectiva hebraica, a filosofia que não melhora, não está para melhorar o ser humano na sociedade, não está para tornar o ser humano útil, ou não está para ser acessível à prática de qualquer um, é uma filosofia inútil, a filosofia hebraica manda jogar fora, né? Acaba você tendo mais a filosofia mais hebraica, a filosofia mais inútil, mais deprimente, para o lado mais eclesiástico, não provérbios, do livro de provérbios, né? Que é de entender a inutilidade do mundo e da vida, né? Então, a filosofia que não te melhora e não é acessível a todo homem, não melhora o homem e não é acessível a todo homem, é uma filosofia inútil. Portanto, a filosofia que é melhorável e acessível a todo homem, ela deve ser delimitada ou ganhar bordadura de bordões, de ditados, porque é assim, o ditado é aquilo que a gente apoia a nossa estrutura. São palavras em que a gente ensina, não somente por meio de palavras, mas por conduta, que expressam aquilo que a gente tem que ser, ou aquilo que a gente deve ser, ou aquilo que a gente está sendo. Isso se populariza diante das pessoas, né? E nos conscientiza com o que devemos ser. Então a filosofia hebraica está baseada nisso. E Jesus é altamente imersivo nisso. Então não é nunca improvável que Jesus utilizará ou fará de um bordão a coisa menor ou pouca, tal como idiotas nós somos hoje, uma visão ocidental, de que acha que bordão é filosofia de gente simples. Na verdade, a simplicidade tem sua importância na perspectiva hebraica e, na verdade, é uma das coisas mais importantes, porque a simplicidade é o acessível, enquanto o extraordinário é o mais difícil de se ter, né? Então, não julgue. Se você está querendo julgar a ideia, eu estou falando não de tudo. Agora estou falando com pessoas imaginárias na minha cabeça que eu tenho a ideia. Se você está querendo se opor à ideia de que a filosofia não pode ser corriqueira, você está sendo um extremo de um oposto à filosofia hebraica, né? Baseada em Salomão, pelo menos reconhecida e manifestada no livro de Provérbios. Se a sabedoria não te melhora, ela é inútil. Dizia até o mesmo o próprio Sócrates. Se a sabedoria, o conhecimento, a filosofia não te melhora, para que você quer saber? Né? Ela é inútil. Tecnicamente, a essência hebraica é isso. Não estou falando que Sócrates antecedeu a filosofia hebraica, só Sócrates percebeu essa verdade dilatada pelo verbo, mesmo sendo um grego. Tem que ser útil. Porque senão, o que é uma sabedoria inútil? Você vai desenvolver o niilismo. Daqui a pouco você vai ler Nietzsche. Vai ter a sabedoria simplesmente para se travar na vida e reconhecer que tudo é muito inútil e começar a aposentar suas potências de tornar esse inútil um pouco mais útil possível. E você vai se entregar às paixões, ao mero prazer, ao hedonismo, porque tudo é muito inútil. Não te melhorará. Se tornará sedentário a melhor. Logo, mesmo que seja sabedoria, você não precisa. Entendeu? Então, Jesus tecnicamente está dizendo assim: quem nos felizes, vamos pegar assim. Pronto, a gente pega esse ditado. Esse ditado quer dizer o quê? Quem não chora não mama. A gente fala tecnicamente. Se quem não chora não recebe seio ou colo. O mais antigo diz isso, né? Não recebe. Quem não chora, a gente vai tornar arcaico esse quem não chora não mama. Quem não chora não recebe o colo e o seio materno, né? Não é que o choro seja um amparo, mas é a resposta ao choro que é o amparo. Um choro não é a solução. O choro convida a solução, evoca a solução. E a ideia de você pegar as suas necessidades nas expressivas extremas para você ter aquilo que precisa, que a dor ou a necessidade está te posicionando, necessitar, precisar,
É uma ideia que não está aí simplesmente que Jesus está mostrando. Jesus vai falar sobre a viúva que insiste sobre um juiz iníquo, corrupto, que só leva o caso à frente se pagarem ou derem presente a eles, mas a viúva é pobre, ela é uma marginal na sociedade. Ela não tem o que presentear, então ela só incomoda até o talo. Ela chora, no sentido que a gente diz hoje, para o juiz iníquo, e o juiz iníquo faz, meu irmão, eu vou conceder esse teu caso, para tu me deixar em paz. Né? Ou então que Jesus fala assim, ora incessantemente. E a ideia de oração não é só de boquinha, como a gente tem hoje. Eu sou santo porque eu oro de boquinha e me arrepio. A ideia de oração é você orar com o coração, na perspectiva primitiva, é você orar com as mãos e pés, é você ser harmonizado com aquilo que ora. Se você vai orar, você está em harmonia com aquilo que você já está cumprindo há um bom tempo. Né? Você não vai entrar em contradição com tua fé, com tua expectativa. Você vai se harmonizar com aquilo que você quer que o mundo se torne. Eu quero um mundo mais justo, na perspectiva judaica. Olha que louco, você não só vai pedir isso, você vai ter que se tornar a presença de justiça do mundo mais justo que você quer. É o único jeito de se tornar frutífera a tua fé, na perspectiva judaica. Eu acho que com isso que eu estou dizendo, você já entendeu. Eu estou falando você, mas estou falando de uma forma abstrata, Jonathan. A gente já entende, eu vou até falar mais assim. É porque eu estou gravando muito para o YouTube, eu estou falando muito abstrato. Quando eu falo você, eu não estou falando tu, Jonathan. Estou criando meu cenário, assim, meu palco, meu palanque, as pessoas da plateia para mim. Então, quando você entende isso, você já entende o que diz a filosofia dada por Tiago. A fé sem obras é morta. É aquilo que Paulo fala. As obras da fé nos condicionada desde antes da fundação do mundo. Para que a gente pratique. Mas enfim, corriqueiro. Cristo está falando ali sobre essas pessoas que não se contentam com o infortúnio, não se contentam com a desventura, né? E que levam esse incontento às expressões extremas para conseguir aquilo que elas precisam. O chorar aqui, não um chorar inútil que você vai levar com oração simplesmente, só com a boca. Chorar aqui é você aperrear, perturbar, espernear. A ideia de chorar é manifestar-se inquietamente pela inaceitação da condição em que você está submetido. Se eu te ajudei, meu irmão, com a revelação mais profunda dessa passagem, glorifique a Deus e dê mérito a Ele. Né? Porque, por mais que eu estudasse, pudesse perseguir a Ele me encaminhou nos estudos certos para entender isso. Pedro, mas ali fala que os que choram serão consolados, é uma ligação direta com o Apocalipse. Apocalipse não havia nem ter sido escrito ainda. João ainda estava ouvindo Jesus quando dizia isso. Jesus não estava dizendo só para João, Jesus estava dando discurso de forma mais populista. Então, João não eram os íntimos de Jesus, poderia entender intimamente o que Jesus estava dizendo e nem seria uma obrigação dele entender. Porque a gente vê que discípulos tinham dificuldades com o certo ensinamento de Jesus. Né? Nem seria o suficiente ainda para ser uma coisa que João entendesse na sua intimidade com Cristo, não seria nem garantia. Mas Jesus não só está direcionando aos seus discípulos, ele está se direcionando a uma população. Então o ideal que ele está dizendo ali deve ser de acesso à população. Deveria ser um conhecimento, um pensamento que estava de acesso à população. E a gente entende isso e capta isso na população judaica quando estuda antropologicamente, filosoficamente, o modelo judaico antigo, a filosofia judaica rabínica, a perspectiva do embelezamento judaico com relação ao sofrimento e tal, a gente capta. E acaba a nossa ideia. Mas a consolação é ali, ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Cara, você pode botar essa parte espiritual sim com toda a liberdade. Mas você não pode ser desonesto com o texto e com a ocasião em que o texto é construído. Né? E que ele pede para ser interpretado. Porque você seria muito elevado misticamente, mas pouco coerente ordinariamente. Então você seria de alguma forma milagroso. Não é o que Jesus está dizendo. Você poderia ser bom no muito, sem ter sido suficiente no pouco. O que não é coerente com o que Jesus ensina. Seja bom no pouco, entenda o ordinário. Aí você realmente agrega o extraordinário, o espiritual, a ligação mais espiritual, porque se fosse para aquela população entender o que Jesus estava dizendo, né? A população deveria esperar no mínimo 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, 60 e tantos anos para esperar o livro de João, de Apocalipse de João, para chegar no número específico daquela população, que nem seria todos, para associarem que aquilo tem a ver com esse tipo de consolação. Mas não é.
Jesus está sendo honesto com a população aqui. Jesus está querendo convidar essa população. Jesus está falando a língua dessa população, tá ligado? Então é bom entender isso, né? Ou então a gente só é desonesto por sede de transcendência, a gente pode estar sendo desonesto.